No norte do México, uma região assolada pela guerra silenciosa contra o narcotráfico, o capitão Armando Guerreiro lidera uma força especial de elite conhecida como os Morcegos. Eles são treinados para infiltrações, resgates de alto risco e confrontos em áreas de guerra não oficializadas, sempre operando no limite da legalidade e da sobrevivência. O filme começa com uma sequência intensa em que Guerreiro e seus homens planejam uma operação para interceptar um comboio ligado ao cartel de Joséfo o Ferrão Urias, um dos criminosos mais violentos da fronteira. Informações da inteligência apontam que o cartel está transportando duas reféns, Lucia e Daniela, que haviam sido sequestradas semanas antes e que possivelmente seriam vendidas a um grupo traficante rival do outro lado da fronteira. Durante a missão noturna, a tensão é palpável. Os soldados avançam com silêncio cirúrgico pelas matas que margeiam uma das estradas de terra usadas pelos narcotraficantes. Ao avistarem os veículos, armam uma emboscada rápida e letal. Em menos de 2 minutos, o confronto termina com todos os criminosos mortos e as reféns libertadas. Mas Guerreiro, experiente e desconfiado, percebe que algo está errado. Foi tudo fácil demais, e ele tem razão. Mal iniciam o retorno para a base quando são surpreendidos por uma emboscada devastadora montada pelo próprio Ferrão, que sabia da operação desde o início, resultado de um vazamento dentro do exército. A partir daí, o filme entra num ritmo sufocante. Os morcegos são forçados a recuar para as montanhas, totalmente isolados, sem comunicação e com munição limitada. O inimigo, mais numeroso e familiarizado com o terreno, os persegue incansavelmente. Um a um, soldados começam a morrer. Dámaso, o mais jovem da equipe, é alvejado por um atirador escondido e precisa ser carregado por Guerreiro e Luiz, o atirador de elite do grupo. Durante o recuo, descobrimos mais sobre os personagens, suas vidas pessoais, traumas, convicções. Guerreiro é um homem endurecido por décadas de combate, mas carrega nas costas o peso de ter perdido seu filho para a violência urbana. Lucia, uma das reféns, revela-se surpreendentemente corajosa e se torna uma espécie de elo emocional entre os soldados e a razão pela qual continuam lutando. Enquanto isso, Ferrão, um vilão que destoa dos estereótipos rasos, é mostrado em sua própria complexidade. Não apenas um psicopata, mas um estrategista frio que enxerga o tráfico como uma guerra entre estados paralelos. Ele se sente traído pelo resgate das mulheres. Uma delas, Lucia, tem um passado pessoal com ele. E jura vingança não apenas contra Guerreiro, mas contra tudo o que o grupo representa. A perseguição continua por dias, sem reforços, sem evacuação, sem ajuda da própria instituição, a qual juraram lealdade. Os morcegos enfrentam a realidade brutal do abandono. Há uma crítica clara à burocracia militar e à corrupção das estruturas de poder. Em um momento-chave, Guerreiro tenta contato por rádio com a base e recebe como resposta apenas silêncio e interferência, símbolo da traição institucional. Ao longo do trajeto, os sobreviventes decidem se dividir. Guerreiro, Lucia e Dámaso seguem por uma trilha menos exposta, enquanto Luiz e outros 2 soldados armam uma distração com explosivos improvisados. A cena da explosão é um dos pontos altos do filme. Frenética, brutal e visualmente impactante. No entanto, a estratégia só tem sucesso parcial. Luiz é capturado por Ferrão, que o interroga e tortura para saber o paradeiro de Guerreiro. Apesar da dor, o soldado não revela nada, e sua morte é um momento de luto silencioso, filmado com sobriedade. Nos últimos 30 minutos do filme, a trama se torna quase uma fábula sobre resistência. Guerreiro e os poucos restantes se refugiam em uma antiga estação de rádio militar abandonada. É lá que armam a defesa final, sabendo que Ferrão está cada vez mais próximo. Usando táticas de guerrilha e o conhecimento do terreno, Guerreiro vira o jogo. Um a um, os homens de Ferrão são neutralizados em emboscadas criativas, até que apenas os 2 permanecem vivos. O confronto entre os 2 é intenso, sujo e emocional. Guerreiro, já ferido e cansado,
enfrenta Ferrão em combate corpo a corpo, culminando em uma cena brutal que não glorifica a violência, mas a mostra em toda sua crueza. Ao matar Ferrão, Guerreiro não celebra. Ele desaba. A missão foi cumprida, mas ao custo de quase todos os seus homens. Quando finalmente é resgatado por um helicóptero enviado tardiamente após pressão pública pelo desaparecimento dos soldados, ele observa o céu em silêncio, segurando uma carta escrita por Dámaso, que nunca chegou a ser entregue. O filme termina com um epílogo narrado por Lucia, agora livre e vivendo nos Estados Unidos, prestando homenagem à coragem daqueles que lutaram por ela. Guerreiro reformado é mostrado sozinho, morando em uma cabana isolada nas montanhas, afastado de tudo, mas em paz. Contra-Ataque é mais do que um filme de ação. É um retrato visceral da guerra não declarada que se trava nos bastidores do combate ao narcotráfico. A jornada do Capitão Guerreiro e sua unidade revela não apenas a brutalidade do campo de batalha, mas também o abandono institucional, o peso da lealdade e a resistência moral em meio ao caos. Ao transformar soldados em mártires silenciosos e vítimas em protagonistas, o filme emociona e denuncia, encerrando sua história com uma sensação agridoce de vitória, com cicatrizes que jamais se apagam.